Gente, tudo bem? Depois de algum tempo longe, então eu tô de volta para comentar com vocês o que eu li em outubro e novembro de 2017. Então, terminei de ler The Catcher in the Rye, do J.D. Salinger, ou O Apanhador no Campo de Centeio, em português, e no comecinho de outubro, e eu adorei esse livro. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou do time que gostou, que adorou. Esse livro, então, vai contar a história do Holden, que é um adolescente e que acabou de ser expulso da escola. E de acordo com ele, a gente vai ficar sabendo que não é a primeira vez que ele é expulso da escola. E vai acompanhar, então, a trajetória dele até chegar em casa. E aí, em meio a essas aventuras e desventuras narrada pelo próprio personagem, que é em primeira pessoa, né, pelo Holden, a gente vai perceber que esse narrador aí não é muito confiável, né? Além de ser um narrador em primeira pessoa, ou seja, a gente só conhece o ponto de vista dele, a gente vai perceber também que ele não é confiável pela própria contradição que a gente vê do personagem. Por exemplo, na página 139 dessa minha edição, ele vai falar assim: olha, aconteceu isso, mas eu não vou contar pra vocês. E aí depois ele conta. Por que ele contou, então, se não disse que ia contar? E também na página 153, ele fala: olha, eu tava muito bêbado, eu acabei bebendo, tava bêbado demais. E aí ele acaba narrando o que aconteceu naquela noite aos mínimos detalhes, né? E aí fica a questão, né? Se ele tava tão bêbado assim, como é que ele se lembra, então, né, de todos os detalhes, assim, minuciosos? Então a gente fica aí pensando que esse narrador não é tão confiável, que ele é contraditório, confuso. E também uma questão legal desse livro é que é a presença dos professores de inglês do Holden. Então o livro começa com o Holden, conversando com o professor de inglês dele, nessa escola que ele acabou de ser expulso. A gente fica sabendo então que o Holden é uma pessoa super inteligente, que ele tem essa capacidade extrema, mas que ele não faz uso dela. E também, no fim, quase no desfecho ali do livro, ele reencontra um professor de uma outra escola, que ele também foi expulso, professor de inglês, e aí acaba indo para casa desse professor. E aí acontecem algumas coisinhas lá bizarras de acordo com o Holden, né? Mas foi um livro muito bem escrito e eu gostei muito de ter lido The Catcher in the Rye, gente, super recomendo. Depois eu li também Memórias de uma Moça Bem Comportada, da Simone de Beauvoir. Antes eu só havia lido dela A Mulher Desiludida, que incrível, incrível. Quem não leu ainda, leia, porque é um livro que vale muito a pena. Este aqui também, mas esse já tem um caráter mais autobiográfico, né? Ela escreveu alguns livros autobiográficos e esse é o primeiro deles. Então, neste livro ela vai narrar as memórias desde o seu nascimento até os 20 e poucos anos. E eu acho que a grande questão desse livro é o desejo. Desde pequenininha, então, ela vai falar que ela não se via como as outras meninas, né? Como as outras moças se viam. Por exemplo, enquanto as outras moças queriam casar e ter filhos e formar as suas famílias, ela não queria, não tinha essa vontade, né? Ela queria fazer outra coisa, mas ela não sabia o que. E aí ela ficava nessa busca, né, do desejo de se sentir diferente, até que ela descobre que ela quer fazer literatura, né, que ela quer escrever seu próprio livro, e lá na página 347 dessa minha edição aqui na Folio, ela vai dizer, né, que vou fazer uma tradução livre porque está em francês, né? Nada, nunca, em nenhum caso, me impedirá de escrever meu livro. E ela insiste nessa questão de escrever o livro, que ela vai escrever o livro, que ela vai fazer literatura, que é isso que ela quer. Então eu acho que a grande questão da escrita, da existência desse livro, né, é o desejo, né? O desejo que existia nela de fazer diferente, de fazer uma coisa que em um primeiro momento ela não sabia o que era, mas que depois ela descobre que é a literatura, e aí ela vai dizer que nada e nem ninguém vai tirar essa vontade dela de fazer literatura e que ela fará a literatura acontecer. Eu acho muito bonito isso, gente. Eu gostei muito deste livro, com certeza lerei os outros. Depois eu li, acabei, né, o Bel Ami, do Guy de Maupassant. Eu tinha começado esse livro também no primeiro semestre de 2017, mas 2017, gente, foi um ano muito complicado, enfim, várias mudanças. E aí eu tinha começado já, esse é um livro dividido em duas partes, eu tinha lido até a primeira parte.
e depois eu terminei a segunda em outubro. Então esse livro vai contar a história do Georges Duroy, que na França, né, na França do século XIX, que é um cara assim que não tem nada, um pobretão que vai abusar aí das amizades que ele tinha para conseguir a sua ascensão social aí, conseguir dinheiro, conseguir trabalho, conseguir esposa, conseguir tudo por meio disso. Ele era um cara muito charmoso, então, né, como é descrito aqui, ele era um cara muito charmoso e as mulheres ficavam loucas por ele assim que o conheciam. E o livro então vai contar a trajetória do Duroy. Mas o que eu achei mais interessante nesse livro não é o Duroy. Ele é um cara assim chato, ele não gosta de trabalhar, ele consegue um trabalho como jornalista, mas no começo ele não consegue escrever. Ele precisa de ajuda da esposa, do chefe dele para conseguir escrever e de outras pessoas, enfim, ele não consegue, ele não tem vontade de trabalhar, ele não gostei do personagem dele. Mas a esposa, então, do chefe dele, que é Madame Forestier, que foi quem conseguiu, né, o emprego para ele, foi o Sr. Forestier, esposo dela. Ela é uma personagem muito interessante, porque ele, o Duroy, como era um cara muito charmoso, ele achava que ele ia conseguir conquistar todo mundo. E aí, quando ele a viu, a primeira coisa que ele pensou é, olha só, eu vou a conquistar, eu vou fazer. Só que aí ela diz, não, a gente pode ser amigos, mas não vai rolar. E ela é uma personagem muito interessante porque é ela quem conduz a história. Eu acho muito legal, porque em um dado momento o marido dela vai falecer e aí ele já havia proposto pra ela, né, o Duroy, que é o personagem principal, de eles serem amantes e tal, ela diz não. E aí quando o esposo dela falece, ela vai decidir, ok, tudo bem, agora sim. Eu acho muito engraçado porque tem um momento em que ele vai querer mudar de nome, né, pra não ser associado com algumas coisas que aconteceram ali no passado, enfim. E quem escolhe o nome dele é ela. Ela fala assim, olha, o seu nome vai ser assim e tal. Antes que quem decidiu quando ela ficaria com ele, quem escolheu o nome dele, foi tudo ela. E eu acho que ela é a personagem mais interessante desse livro. Estava com o final do livro, o final, o que aconteceu ali no fim, né? Como a história se desenrolou. Se você já leu, me diga aqui o que você achou do fim deste livro. Depois eu li o incrível, maravilhoso O Estrangeiro, do Camus. E, gente, que livro é esse, né? O Estrangeiro. Eu lembro que eu terminei de ler, no começo eu tava achando bem assim, mas aí quando eu terminei de ler eu fiquei assim, gente, preciso conversar sobre esse livro, porque é incrível o que esse cara fez, é demais. Preciso ler mais do Camus agora, foi meu primeiro livro dele, com certeza quero ler mais e lerei mais. A narrativa começa então com o personagem recebendo a notícia de que a mãe faleceu, e aí ele vai ao velório dessa mãe. E o que os outros personagens que estão à volta dele percebem é que ele não mostra nenhum sinal de tristeza, ele não chora em nenhum momento, ele pensa muito no maquinal ali do que ele tem que fazer, ele pensa muito, eu preciso comer, eu preciso ir embora, eu preciso pegar o ônibus, ele tá meio apático ali, aquela situação toda. Este livro também é dividido em duas partes, então na primeira parte a gente conhece o personagem e os personagens que o cercam, e as razões para ele ter ido até a praia onde tudo vai acontecer. E aí nesta praia o personagem tem no meio do calor ali, é uma questão também do livro, né? Tem sempre esse calor que cega, esse calor que faz você perder os sentidos. Vai acontecer uma coisa ali que vai definir a segunda parte. A segunda parte, então, é a consequência desse ato. Então, gente, é um livro muito bom, mas assim, tem que ler pra entender, tá? Muito bom, super recomendo. E por último, eu li La Vie de François, que foi meu presente de aniversário do Romain Gary. E eu não tava esperando nada desse livro, nunca nem tinha escutado falar desse autor. Foi o meu host, que é francês, que me deu e falou assim, nossa, lê porque aqui na França todo mundo lê, em um momento ou em outro todo mundo vai ler esse livro. E aí eu li e amei, gente, eu me apaixonei, virou assim um dos meus favoritos da vida. Este livro, então, vai narrar a história do Momo, que nos é apresentado como um menino árabe de 10 anos que mora com outros filhos de prostituta, junto com uma ex-prostituta que cuida deles, então. Então, as prostitutas que têm filhos e não têm como cuidar, têm os seus filhos e aí deixam com
com essa mulher e vão pagando um pouquinho por mês e aí ela cria essas crianças. E esse é um livro, assim, genial, assim, o enredo é muito interessante, né? A gente vai conhecer a vida desse menino de 10 anos, né? A vida nesse lugar, sob o ponto de vista dele. Mas o que é mais incrível nesse livro é a escrita, gente. É incrível a escrita dele, porque ele é muito poético, mas em nenhum momento você fala assim, nossa, isso é inverossímil, um menino de 10 anos não falaria isso. Mas é incrivelmente poético e muito bem escrito. Então esse livro, assim, eu super recomendo, gente, leiam esse livro. Bom, esses foram os livros que eu li em outubro e novembro, espero que vocês tenham gostado.